Muito boa tarde, torcida vascaína. Vamos aqui mais uma vez para gravar mais uma livezinha, né? E falar para vocês o que é que tá se passando no Vasco, né? O povo falando de muita novidade, muito jogador que querem contratar, né? Nisso eu sou o Ceará Vascaíno, eu sou o Raimundo Prudêncio, o Ceará Vascaíno, né? E muito prazer que eu volto aqui mais uma vez para gravar, para informar para vocês o que é que está se passando no Vasco, né? Então hoje o vídeo é cheio de informação, viu, gente? Muita informação no Vasco, viu? Então quando vocês ouvirem essa live, vocês se inscrevam, dê o joinha, gostei, né? Se inscreva no meu canal, dê o like, né? Que é para o crescimento do meu canal, né? Que a gente aqui só pode divulgar o conteúdo se vocês se inscreverem, se vocês ativar o sininho de notificação, der o like, né, o joinha, o gostei. Aí a gente divulga o conteúdo, né? Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? A torcida está sem paciência com o Fernando Diniz. Tá entendendo, gente? Eu acho que a torcida já pediu em ter a cabeça do treinador. Quem está sustentando mais o treinador dentro do Vasco já é Pedrinho. Que a torcida já queria que ele já tivesse sido mandado. Tá entendendo? Então, o que é que eu acho do Vasco? A culpa do Vasco não é só o treinador. Não. A culpa do Vasco não é só o treinador. A culpa do Vasco é a diretoria e o jogador que hoje estão no Vasco. Esses sim são os verdadeiros culpados. A diretoria é culpada porque contratou jogador ruim e caro, né? E os jogadores são culpados porque estão ganhando bem e não estão desenvolvendo nada, né? Que dá até pra gente dizer que isso é fraude dentro do Vasco, né? Porque não pode uns pereba desse ganhando com um jogador bom, né? Felipe Coutinho é jogador do 1.700.000? Não é. Revete é jogador de 1 milhão? Não é. Né? E vários outros que ganham bem dentro do Vasco, 700, 800, 600, 500, que não vale 200. Tem jogador hoje que tá ganhando no Vasco 1 milhão e não tá valendo 200, gente, o salário dele. O problema é esse, né? Tem jogador que tá no banco sem jogar ganhando quase 1 milhão. Então a diretoria é quem fez essa bagaceira toda. O culpado é quem contratou esses pereba. E a diretoria assinou para eles irem, né? Aí sim, daí são os culpados, né? Agora Fernando Diniz tem culpa? Tem, né? Mas o jogador e a diretoria é quem são os mais culpados, viu? Ó, Hugo Moura, Matheus Cocão, a dupla sertaneja, que é os dois da zaga, a dupla sertaneja, os dois da zaga, os dois Matheus, é Matheus, não sei como é o nome daquelas pragas, é tão ruim que a gente não sabe nem do nome. Lemos, né? Tietê, o Bacholinha, tá entendendo? Então ali no Vasco, tem de 10 a 12 jogadores que não merece estar jogando, tá no Vasco hoje. Então tem que fazer o quê? Dar uma limpa nesses 12 jogadores que não serve, né? E mandar embora, só, né? Tem um jogador aí que era da base do Flamengo, que tá aí no Vasco, não vale nada, né? O que é que ele joga? Não joga nada.
Então tem vários jogadores, de 8 eu não vou dizer nome por nome não. Eu só vou dizer assim, tem de 8 a 10 jogadores no Vasco que tem que ser mandado embora e Revete é um deles. Viu? Então, gente, é dar uma limpa nesse jogador ruim do Vasco. Tem Tietê, né? Tem vários deles que não merecem estar no Vasco hoje. Mas está aí ganhando bem. Então, mandando esse jogador embora, abra a folha para contratar jogador melhor. Tá entendendo? Que o jogador hoje do Vasco não é jogador nem de segunda divisão. Você vê a palhaçada. Esse time que jogou contra o Galo não era nem para ir para campo mais, nem para ficar de reserva. Nem para reserva não serve esses que jogaram contra o Galo. Nem para reserva não serve. Você vê o time do Palmeiras. Bota só reserva dentro de campo. Os homens jogam como que são jogador tarimbado. Que jogam com vontade, né? O time do Vasco na partida contra o Atlético era só de jogador sem ser titular? Era. Mas era para ter jogado mais, era para ser ter homem. Quer saber de uma coisa? Eu vou ganhar a minha vaga nesse jogo. E jogar bola como nunca. Nunca que se esse jogador que jogaram contra o Galo quisesse jogar, nunca que o Galo dava essa goleada, nunca. Eu digo nunca ele dava. Jogava 3 dias com 3 noites, direto, sem parar, e o Galo não fazia esses 5 gols. Se eles quisessem jogar bola. Tá entendendo? Mas nem quem fica no banco e nem quem entra de titular quer jogar. Quer só ganhar o dinheiro. Tá entendendo? E esse jogador assim, eles fazem uma barreira dentro de um grupo que até os bons fica ruim. Tá entendendo? É o ruim que faz as barreiras dentro do clube que até os bons fica ruim. Porque o bom vai dizer, o fulano tá ganhando tanto, não tá recebendo nada, agora eu me matando dentro de campo. Vou matar dentro de campo, vou não fazer que nem eles, isso é sadoma, porque tem alguém na cabeça dizendo alguma coisa. Tá entendendo? Então o que é que eu acho? É fazer uma limpa dentro desse Vasco. Limpa, sabe como é uma limpa? Até na diretoria fazer uma limpa também. Tá entendendo? E eu venho dizendo para vocês, a Copa do Brasil não é nossa. A Copa do Brasil não é nossa. E pode até ser. Se jogarem bola. Agora se entrarem de sapato alto, de calça comprida, dentro do Maracanã, quinta-feira, e jogando mal que nem estão jogando, desculpa aí, vai ser 2 goleadas, 2. Vai ser 2 goleadas contra o Fluminense. Porque o Fluminense tá voando. O Fluminense terminou o campeonato, foi jogando bola. E o Vasco terminou o campeonato com 7 derrotas em 8 partidas. Em 8 partidas o Vasco ganhou uma. No comando do Fernando Diniz e com esse jogador que hoje estão dentro do Vasco. Eu quero saber se Matheus Cocão ainda vai ficar no Vasco pro ano que vem. Eu quero saber se esse jogador, lateral esquerdo do Vasco, Vitor Luiz é um nome assim, sei o que é Luiz, que é reserva do Piton, vai ficar no Vasco, eu quero saber disso. Ó, tem que mandar esse lateral esquerdo e contratar um para vir ser titular, para botar Piton no lugar dele, para botar Piton na reserva. Tá entendendo? Tem que mandar o Vitor Luiz embora e trazer um jogador para botar Piton no banco.
Daí fica uma reserva boa. Aí sim, daí fica uma reserva boa. Porque o que tá jogando de titular vai dizer, tem um do banco quase do meu jeito. Bom, né? É o jogador, joga bola. Esse cidadão cabeça de área chamado Hugo Moura tem que contratar um cabeça de área para o Hugo Moura ser reserva dele. Reserva dele. Ou então mandar ele embora também e contratar dois cabeça de área. Dois camisa 5. Mandar ele embora e trazer dois. Bom. Um para ficar ali, ó. Se tu sair, eu jogo mais que tu. É desse jeito que se contrata. Pro lugar de revete, trazer dois. Mandar revete ir pra Argentina. Se ele quiser isso. Se não quiser, vai caçar o time. Né? Porque tá muito adomado no Vasco porque só tem ele. Não tem ninguém no calcanhar dele pra dizer assim, ó, revete, se não jogar bola, meu filho, tu vai pro banco. Tem que se interessar e tem que entrar mordendo quando entrar. Esse joguinho seu aí, com essas pernas na sua só, andando pra cima e pra baixo e caindo de perna aberta dentro do campo, tu não resolve nada não, macho. É desse jeito que tem que se contratar, né? David tem que ser mandado embora, pra que esse homem no Vasco, já era pra ter sido mandado esse David a fazer era tempo, né? Jair não pode sair porque tá machucado, mas quando ficar bom, que der umas 2, 3 partidas que vê que tá bom, manda embora, né? Que nem fizeram com o Alex Teixeira, manda embora. Tem que trazer mais dois jogadores bons pra zaga, pra ser reserva desses dois meninos que tá aí agora. Dois jogadores bons também, não é ruim não, é bom. Pra quando eles, os titulares não puder jogar, não fazer falta com o outro que entra. E tá fazendo falta. Porque eles dois não foram jogar e botaram a dupla sertaneja, não vi vantagem. Né? Então, gente, manda 12 contratar 8. Manda 12 e contratar 8. Ou mesmo 10. Aqui, ó. 2 centroavantes, 2 cabeças de área, 4. Um meio de campo bom, que bota Felipe Coutinho no banco. E chega aí Felipe Coutinho, bom Felipe Coutinho, eu só posso lhe pagar tanto. Se você quiser baixar seu salário, nós continuamos. Se não, tchau. Se ele não quiser baixar, bota outro. Mas você é jogador de ganhar 1,5 milhão não, gente. Felipe Coutinho já foi jogador de futebol. Hoje é um ex-jogador de futebol aposentado. Entendeu? Não, mas ele é bom sim, porque não tem outro. Então o ruim se torna bom, porque só tem ele. Né? Eu quero ver ele jogar bola com um cabra bom ali no meio, quando der assim umas 4 partidas que encheu os olhos da torcida, é de ver qual é o treinador que tem coragem de botar Felipe Coutinho no lugar dele. Mas só tem ele, né? Tá entendendo? É, tá um meio de campo daquele meio de campo avançado, que gosta de ir até dentro da área. Que tem desses, meio de campo ligeiro. Que sabe tocar a bola, sabe levar, sabe fazer o pivô ali, contratar um centroavante que sabe fazer pivô na cabeça da área, sabe esconder a bola debaixo do calcanhar, debaixo do pé. É esse o jogador que o Vasco precisa. Tá entendendo? Esses jogadores do Vasco hoje estão tudo adomado, principalmente os mais ruins. Então o que é que acontece? Você tira esse jogador, essas perebas dentro do Vasco, tem uns 12 para ser mandado embora. Tá entendendo? 12. E contratar pelo menos 10. Viu? Tá entendendo? Então, gente, quinta-feira é Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil, porque o Brasileirão acabou.
Então o Brasileirão acabou. Agora quinta-feira é pela Copa do Brasil. Viu? E se Fernando Diniz, talvez, até mesmo ganhando a Copa do Brasil, é capaz de Fernando Diniz ser mandado embora. Viu? Olha, tem, ó. Cresce buscar jogador bom lá fora, não. É só saber contratar. Né? Ó. Tem jogador do esporte que caiu, que não vai ficar no esporte, bom que dá para jogar no Vasco. Tem jogador no Ceará que caiu, que dá para jogar no Vasco. Tem jogador no Fortaleza, que dá para jogar no Vasco. Tem jogador no Juventude, que dá para jogar no Vasco. O Atlético Mineiro disse que vai fazer uma formulação no time. Tem jogador lá que dá para jogar no Vasco. Tá entendendo? Tem jogador no Santos que não vai ficar, né? Tem jogador em todos os clubes que não vai ficar. Sempre remodela o tempo, o ano que vem, manda um e se fica com outro. Jogador em fim de contrato que tá e vai embora e eles trazem outro. É assim. E trazer uns três ou quatro lá de fora e o resto traz os times daqui mesmo. Dá pra fazer um timão. Com um jogador novo, com presença nova dentro de campo, com um jogador que tenha vontade de ganhar, ganhar nome. Porque esse jogador do Vasco faz tudo para não ganhar nome. Sabe por quê? Porque os salários deles são altos agora. O Vasco vai contratar um jogador, o jogador ganha 200 mil, ele vai, então vai lá pro Vasco que ele paga 500, logo de pancada. Não pode ser assim, gente. O jogador tá ganhando 200 no time, mas faz 250, 280, não chega a 300 não. O jogador se empolga com o que tá ganhando. Aqui nós vamos lhe pagar, você tá ganhando quanto? 200. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu lhe pago 250 e conforme você vai jogando bola e vai tendo nome dentro do time, seu salário também vai subindo. Conforme você vai jogando bem, mais seu salário sobe. É assim que se contrata. Mas não, o jogador tá ganhando 200, vai pra lá que ele paga 500. Quando o jogador chega, já chega com um salário de 500 conto, eu vou jogar bola nada, eu vou ganhar meus 500 mil aqui, pronto. É assim que hoje é o Vasco da Gama. Porque a diretoria não sabe contratar. Tem que saber contratar, gente. Tem que saber pôr limite pro jogador poder jogar bola. Se você não botar uma cláusula no contrato dele, como é que vai ser a situação da carreira dele dentro do clube? Ele não joga bola, não. Quanto mais você joga, quanto mais você está interessado, quanto mais você luta, o seu salário, quando a gente for renovar, é outro. Agora, se você continuar sem fazer nada, nada você vai ganhar, você vai ser mandado. Revete estava fazendo gol de todo jeito. Aí eu quero aumentar de salário, aumentaram o salário de Revete, acabou-se o homem. Acabou-se o homem depois que aumentaram o salário dele. Então ele não estava querendo jogar bola não, ele queria aumento de salário. Foi por isso que ele vinha fazendo uns golzinhos. Mas quando aumentaram o salário dele quase por 1 milhão, ele deixou de fazer gol, acabou-se dentro de campo. Ficou neutro. É um jogador a menos dentro do Vasco, dentro do clube, quando está jogando, dentro de campo. Reverte, é um jogador a menos. Por quê? Ele não era um jogador a menos, não. Era um jogador perigoso dentro da área, né? Estatura alta, né? Mas quando subiu o salário do homem acabou-se. Do mesmo jeito é os outros. É subir o salário, se acaba também. Olha, esse menino da base, que tá fazendo gol por cima de gol e é o destaque do campeonato brasileiro. Ryan, ele vai se acabar. Vocês prestem atenção com o que eu tô dizendo. Será, você tá doido? Vai se acabar. O Vasco vai acabar com ele. Porque estão querendo botar o salário dele por 1 milhão, o menino ganhando 300 mil.
Agora vai estar para 1 milhão, subindo 700 em cima de 300. Isso é jeito de se subir. Ninguém, rapaz. Subir salário de ninguém. 2 vezes a mais, quase 3 vezes a mais, em cima do que ganha. Para um jogador se sobe aos poucos. Conforme ele vai desenvolvendo, você está ganhando 300, você vai ganhar 400. Pronto. É o que eu posso fazer. Ah, mas não posso pagar mais. Se você, quando terminar o contrato, você tiver disparado, daí nós aumentamos o salário de novo. Mas nós só pode com esse. Não, bota logo para 1 milhão. Acabou-se o homem. Vai ganhar 1 milhão, ele vai para nenhum canto, ele não quer nem sair de dentro do Vasco. Porque está em casa ganhando 1 milhão. Então ele não vai se esforçar porque está ganhando 1 milhão, o resto da vida dele está garantida. Mesmo ele gastando muito por mês, ele não gasta 300 mil, 700 mil ele guarda. Quer dizer que dentro de 2 meses ele tem 1 milhão e 400. Já é o pé de meio pro resto da vida dele. Daí um homem desse vai se esforçar para ir para um canto? Não, bota para ganhar pouco, para poder desenvolver o seu trabalho. E se der certo, você vende lá para fora. Agora lá para fora, quem quiser pagar você, bem paga. Mas eu aqui só posso pagar isso. É assim que trabalha, mas não. Revete ganhando 1 milhão. Felipe Coutinho ganhando 1 milhão. É difícil, gente. É difícil se fazer futebol quando não tem estrutura dentro da diretoria. Porque a diretoria do Vasco não tem estrutura. É isso. Não tem estrutura. Pensamento pequeno, né? Pensamento pequeno. Porque, menino, quem foi o infeliz, quem foi a pessoa que teve a capacidade de contratar Matheus Cocão? Né? É isso aí que eu pego, é isso aí que eu digo, né? Vários que tem dentro do. Quem foi que teve a capacidade de contratar a dupla sertaneja? Não foi a diretoria, não foi? Foi a diretoria que contratou a dupla sertaneja da defesa, né? Foi a diretoria que contratou também, que teve a capacidade de contratar também o Bacholinha, que disse que era o novo Soteldo. Né? O treinador é culpado? É. Mas a diretoria é muito mais ainda. E o jogador muito mais ainda. Porque além de ganharem bem, não jogam bola. Tá entendendo? E se jogarem bola, que nem jogar esses 8 jogos, vai ser 2 goleadas que o Fluminense vai dar no Vasco. Tá bom, pessoal? Se jogaram como jogaram contra o São Paulo, jogar contra o Grêmio, jogar contra o Bahia, né? Né? Jogar contra o Juventude, porque aquilo foi feio, imoral, dentro de seu campo, levar uma goleada porque ali eu tenho pra mim que foi uma goleada. Dentro de seu próprio domínio, perder pro Juventude já rebaixado, de 3-0, foi 3-1. Você não acha que isso é vergonha não, pro jogador desse não, que ganha 1 milhão? Você vê o Mirassol, gente. O Mirassol é um time de 4.400.000. 4.400.000. É o que o Mirassol paga por jogador de salário do grupo. Não é só um jogador não, é do grupo. É por todo jogador do Juventude, tá juntando tudo, só dá 4 milhões e pouco. 4.400.000. É o salário que ele paga por jogador. Os jogadores do Juventude, quer dizer, né? O Vasco paga 6 mil para 4 jogadores. O Vasco paga 6 mil para 5 jogadores, quer dizer. Ainda passa 1.600 do que o Vasco, do que do salário do jogador do Mirassol. E você vê onde é que o Mirassol terminou o campeonato. O Mirassol terminou
dentro da Copa Libertadora. Não é pré-Libertadora, não. Ele foi direto para a Libertadora. Com um time barato, mas com força de vontade. Isso foi o que o Mirassol tinha e o que o Vasco não tinha. Força de vontade. Vontade de vencer, vontade de ganhar e vontade de ser campeão. Vocês estão entendendo, gente? Como é que é o negócio? E o Vasco, só com o jogador, um salário, a folha salarial do Vasco, quase 18 mil. Quase 18 mil a folha salarial do Vasco. E a folha salarial do Mirassol, 4.400. Olha a diferença, gente. De mais de 12 mil de diferença. Mais de 12 milhões de diferença. A folha salarial do Vasco para a folha salarial do Mirassol. É quase 12 mil de diferença. Agora o futebol, no futebol na prática, no futebol jogado, o Mirassol dá de 10-0 no jogador do Vasco. Vocês estão vendo como é que se joga bola? Se joga bola é com amor. Se joga bola é com força de vontade. Não é com mal vontade inventando picuinha dentro de treinamento, nem dentro de vestuário, não. O treinador tira um jogador, ele sai dando coice interna na bexiga que tá na beira de campo, com raiva porque saiu. E tá jogando bola, não tá, então sai inseto. Se o cara não tá jogando bola, tem que tirar mesmo. Ia jogar com 2 a menos, porque revete é 1 a menos. Já joga com 10, toda vez do Vasco. Com revete em campo. Daí expulsa o 1, daí vai pra 9. Daí só joga 9. Pronto, acabou-se. E o cara ainda está achando ruim, porque foi tirado de campo, viu? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. 12 a 13 jogador do Vasco que hoje está dentro do elenco tem que ser mandado embora. E a diretoria tem que ter muito cuidado na hora de contratar, para não contratar outras poiqueiras que nem esses que hoje estão aí. Entendeu? É só isso que eu tenho para falar para vocês. Estão dizendo isso. Muito obrigado pela paciência de vocês para assistir o meu canal, né? Para todos que assistem meu canal, vou mandar um abraço para todos que assistem meu canal, né? E dizer que vamos se inscrever, gente. Vamos dar o like, vamos dar o joinha, eu gostei, se inscrever no meu canal, que é para o crescimento dele, viu? E vendo isso, qualquer novidade que a gente tiver, a gente traz, viu? Mas diz que o Vasco está atrás de jogador do Juventude. 2 jogadores do Juventude, né? Aquele Palhares, parece que o Vasco está interessado nele, né? Está interessado também naquele centroavante do Fortaleza também, né? Está interessado também naquele zagueiro do Ceará, né? Então por aí vai, né? E de outros times lá de fora também, diz que tem um jogador lá de fora que tá na lista também. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai dar. Eu não vou falar nome, porque eu falo o nome, eles não vêm. Daí vocês vão dizer que eu estou inventando, então é melhor a gente ver se vem primeiro para a gente falar. Sobre contratação eu só falo quando chega. Porque o Vasco é assim, diz que vai contratar e no mesmo instante não contrata nada. E quando contrata, contrata ruim. Manda um bom, manda um ruim e traz outro pior. O Vasco é assim. A diretoria do Vasco hoje é assim, gente. Manda um ruim e traz outro pior. É assim que o Vasco contrata. Manda um que é péssimo e traz outro pior do que péssimo para a vaga dele. Pronto, daí vai para frente, um tempo desse não vai. Você manda um ruim, traz um bom. É assim que se faz. Viu? Dizendo isso, fiquem todos com Deus, que Deus proteja vocês, ilumine o coração de vocês e se inscrevam no meu canal, né? E que Deus proteja a toda nação vascaína. Dizendo isso, saudação vascaína. Tchau e aquele abraço.